Boa noite, novamente na live aqui, deu um travamento, mas estamos voltando e hoje a gente vai entender sobre os signos com o Paulo Beni, astrologia. Vamos entender sobre todos os segredos dos signos, então entra aqui, fica na live para você entender tudo sobre astrologia com o Paulo Beni. Vou convidá-lo de novo. Não sei o que aconteceu, se foi aquilo, se foi lá, sempre tem esse travamento do Instagram, mas tudo bem. Aí. Agora foi? Agora foi. Aí isso. Aê, Aí pronto. grande Vamos Tancredo. voltar. O que um astrólogo faz? Ele é um tradutor das estrelas. Então, como eu estava explicando, o que a gente faz? Por meio dos estudos de comparação entre os movimentos planetários, estrelas, constelações, claro, né, isso tudo refletido aqui no planeta Terra, no homem, a gente vai lendo os padrões. Padrões em que sentido? De potencial, de desafio. E esse tipo de campo do saber, porque a astrologia não é considerada uma ciência, a gente nem se considera cientificamente, né? Mas é um campo do saber. E um campo do saber que, inclusive, já está sendo estudado há muitos anos dentro da academia, na faculdade, na universidade. Porque esse tradutor das estrelas, a gente vai percebendo que determinados movimentos planetários trazem determinados padrões aqui na Terra. E também baseado numa das leis herméticas, que são 7 leis, na lei da correspondência, que é tudo que está acima é como o que está abaixo. Portanto, todo movimento planetário, desafios e oportunidades que os planetas criam entre eles, isso reverbera nas nossas condições também, sejam pessoais, coletivas, em sociedade. Boa noite, Sol. Mas, o Paulo, várias pessoas associam a astrologia, tem medo, falando que é coisa do diabo, que é coisa do demônio. É coisa do diabo? É coisa do demônio? Boa pergunta. Não é, e não teria nem essa condição. Isso foi colocado em termos sociais na época da cisão, porque a astrologia e a astronomia, que é o estudo do movimento planetário, eram juntas até em torno de 1600. Com as desavenças entre o campo da academia e também com a inserção da igreja, isso se torna separado. A astronomia segue o seu campo na academia, nas universidades, e a astrologia ganha esse status de que é coisa do demônio, coisa do diabo, é coisa do mal. A gente nem tem esse potencial. Né? Existe, inclusive, as magias astrológicas, assim como existem outros tipos de magia. Mas isso, na verdade, é um plus. Na verdade, isso é um movimento que outros astrólogos vão incorporando aos seus estudos. A astrologia é apenas ler o movimento planetário, sua mensagem e como ele se corresponde aqui na Terra. Inclusive, quem já fez mapa astral comigo ou com outro astrólogo vai perceber o seguinte: o astrólogo ele vai fazer perguntas, e isso é sempre importante. Atenção, pessoal que compra mapa sem conversar com o astrólogo. O astrólogo não é evidente, de novo. Eu preciso saber quem é você, qual é a sua realidade, como você se comporta. Aí, com base nas traduções que eu fiz dos movimentos planetários em cima do teu mapa, eu vou te dar boas notícias, notícias desafiadoras, pontos de atenção, pontos de oportunidade. Para você viver o que, na verdade, né? Viver o seu mapa na melhor condição. Se a Eu gente acho que, observar, os planetas não fazem brigas entre eles. O que nós deveríamos fazer? eu acho que o que atrapalhou muito o seu trabalho de astrólogo e de outros dos seus colegas é aquilo do jornal, né? Porque quem escrevia os signos, as previsões dos signos, não são astrólogos. Geralmente eles copiavam de algum outro lugar, transformavam e atrapalharam muito a carreira de vocês, né? Isso até começa historicamente lá na França, porque foi uma oportunidade de preencher uma pauta de jornal que não havia. Então precisou, e foi feito de uma maneira correta as primeiras vezes. Porque é possível, eu mesmo, depois aqui no final, vou dar algumas dicas para os signos. É possível você fazer um bom horóscopo, que a gente chama, né? Fazer por mês. Eu assino uma coluna na revista Expressão, onde eu faço lá um horóscopo. Isso é feito, um estudo de maneira séria, mas a gente sabe bem que durante muito tempo foi feito parecendo caixinha de sorteio. Aí as pessoas começavam a comparar e via que aquilo que o chamado astrólogo tinha escrevido para peixes, no dia seguinte ele escreveu para gêmeos, ou seja,
fazendo uma brincadeira de mau gosto até, uma mensagem tão importante para as pessoas. E as pessoas liam aquilo e falavam assim, mas nem se realizou, nem se realizou, o que está acontecendo? E Né? é legal isso, essa questão de nem se realizou. Se você ler um bom horóscopo, pode ver, os bons astrólogos que fazem bons horóscopos, eles vão dar uma mensagem de uma maneira mais genérica. Então, por exemplo, eu não posso virar, por exemplo, sei lá, para o seu caso, Alexandre. Ah, Alexandre, o seu signo, os seus filhos serão muito prósperos. Você vai virar e falar, mas eu não tenho filhos ainda. Que história é essa? Mas ele está falando alguma coisa de casa 5. Então eu posso falar sobre o quê? A criatividade. A criatividade todos temos. Então, de repente, olha, você vai estar num dia mais criativo, de mais potencial. Então, quanto não que sendo genérico eu vou conseguir escapar, mas essa é a função do horóscopo, é fazer algo mais generalista, de uma mensagem mais geral. Agora, o verdadeiro horóscopo é aquele mapa que você faz, seja pelo mapa natal ou as previsões. Ali é o seu horóscopo, funciona certinho para você como um relógio. Aquele, e esse está falando das previsões, é o mapa da Revolução Solar que você realiza com as pessoas, não é? Isso também foi bem interessante você perguntar, Alexandre. Em geral, essa semana, pelo menos, já vieram 3 pessoas perguntando: Ah, Paulo, você faz revolução solar? Faço. Mas a revolução solar, ela ficou muito conhecida nos anos 70, em função até de um almanaque que existe ainda, que é o Almanaque do Pensamento, da editora Pensamento, onde falava lá, né, montava a questão da revolução solar. O que é essa revolução solar? É quando o Sol volta no mesmo grau, minuto e segundo de quando você nasceu. Pode ser no dia do aniversário, um dia antes ou um dia depois, dependendo de cada ano. Essa revolução solar, ou seja, quando o Sol completou os 12 signos, vai dar um novo potencial para você. Só que ele sozinho, só a revolução, é igual você assistir um filme em capítulos avançando, aliás. Você dá o play, assiste o comecinho, avança. Aí assiste mais um pouquinho, avança, avança, e chega no final. Você não vai entender o filme todo, você vai entender partes dele. Então o melhor é você fazer a revolução, como muita gente já conhece, mas você tem que pedir para o seu astrólogo. Astrólogo, eu quero a revolução, quero as progressões, quero os trânsitos, quero o trânsito do Sol, porque tudo isso vai mensurar uma mensagem mais detalhada para você. São as Vai dar previsões, né? informações. São as Isso que são famosas as previsões. as previsões. A Referente revolução ao é uma previsão. que previsão, mas depende muito de você, né? É uma previsão, porque as pessoas acham assim, não, aquilo vai acontecer. É uma previsão, é uma previsão. É Hoje um, mesmo, pode falar. hoje mesmo eu estava atendendo uma cliente e ela já vem recorrentemente fazendo comigo as previsões e eu sempre alerto, olha, é uma previsão. Ela falou assim, então eu não vou fazer nada para isso acontecer. Olha, beleza, você pode não fazer nada. Isso tem a tendência de acontecer na sua vida. O cavalo selado pode passar e você seguir sua vida. Se for uma oportunidade, você vai perder. Se for um desafio, você não vai se preparar para aquele potencial que vai acontecer. Né? E pode ser pega de surpresa. Ou seja, você está testando a vida. É igual a gente usa hoje os aplicativos de direção, né? De mapas, existem vários. A gente coloca lá, eu quero chegar nesse destino. Se você não colocar, você pode chegar em X minutos ou X horas. Você pode fugir de um trânsito, de uma blitz, você pode fugir de um perigo e chegar mais rápido. Então, a função do mapa e das previsões, do mapa natal e previsões, é fazer com que você chegue mais rápido ao seu destino. É fazer com que você chegue com mais sucesso, sem pneu furado, sem bater, sem acontecer nada, sem atrasar o seu destino. E estão falando muito que é o ano de Saturno. É verdade isso? Você me falou já nos bastidores que não é errado, que é errado esse termo. Por quê? Também a mesma coisa. Nos anos 70 ficou muito conhecida uma roda que os caldeus, né, que foi um povo neobabilônico, inclusive, não vou chamar de inventores da astrologia, mas estudiosos da astrologia, e eles faziam uma estrela de 7 pontas que ia de Sol a Saturno. Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Essa estrela de 7 pontas, se vocês perceberem,
vai dar nome aos 7 dias da semana. Sunday, Monday, né? No português não tem essa relação, mas no inglês, no espanhol, miércoles, né? Isso tem a tradução. Essa estrela de 7 pontas, os caldeus usavam como um calendário agrícola. E nem era o nosso calendário civil que a gente usa, né? Principalmente depois de Cristo. Ou seja, pegaram um calendário lá de trás dos caldeus e quiseram colocar no nosso calendário. Não vai casar. Porque, por exemplo, o ano passado, que se eu não me engano, disseram que era o ano da Lua. É Ah, o isso. ano da Lua, um ano movimentado, cheio de emoções. Eu pergunto para quem está nos acompanhando, qual ano não foi movimentado e cheio de emoções? Todos. Qual Todos ano os não foi? dias. Todo dia é. E bobear, hoje foi um dia movimentado. O ano de Saturno, gente, olha, é um ano que vai ser cobrador, que vai ser estruturado. Peraí, mas qual ano não foi cobrador das suas tarefas, estruturado? Ou seja, você quer dizer que um ano de um calendário diferente vai ser só uma coisa, é olhar pelo buraco da fechadura para descrever o mundo. É muito pouco. Eu não consigo, pelo buraco de uma fechadura, descrever o mundo. Para algumas pessoas, elas entendem que essa estrela tem funcionamento na magia astrológica. Aí, legal. Então, você está pegando uma informação importante para fazer magias astrológicas para transformar situações, ok. Aí, objetivos, isso é bacana. Agora, o melhor é você olhar alguns tipos de mapas. Então, o primeiro deles, o mapa que a gente entende que é a entrada do signo de Áries. Esse mapa é importante. O mapa do perigeu da Lua, né? E o periélio do Sol. A gente vai entender esses astros muito perto da Terra, vão dar sinais. E aí sim a gente vai conseguir dizer como o ano será para todos. O que, de novo, eu estou querendo fazer um horóscopo geral para bilhões de pessoas no planeta Terra, que vai ser igual para todo mundo. Se o horóscopo de jornal, revista, internet, ele já tem uma funcionalidade pequena, como é que eu quero falar que para o ano de Saturno vai ser para todo mundo? É uma informação fácil, mas é muito simplista. Então, assim, use, quem quiser usar, não tem problema, não vai mudar nada, mas é você querer ver o mundo, descrever o mundo pelo olhar de uma fechadura. É bem melhor procurar o Paulo Bene, já segue ele aí, para fazer o mapa de previsões. Ah, meu aniversário já passou, não tem problema, ele vai fazer do ano seu até, se você realizar o mapa amanhã, ele vai fazer até o ano que vem. Então, e um pouquinho mais ainda ele faz, hein? Ele te Um dá uma pouquinho ajuda. mais, um pouquinho Então, mais, porque o importante, Alexandre, isso que você compartilhou com todos que estão acompanhando aqui, não precisa esperar o seu aniversário. Tem gente que gosta, beleza, ok, faz do aniversário aniversário. Tem gente que gosta de fazer no primeiro ano de janeiro, primeiro dia de janeiro, né? Então, eu gosto de fazer do ano civil. Ou não. Você percebeu que não está clara a sua vida, não está tendo clareza das decisões, quer saber mais informações sobre o que pode acontecer com você, faz o mapa. Faz o mapa porque, de novo, você vai ter a carta da sua vida nas suas mãos. É como, hoje mesmo usei essa analogia. A gente, quando compra um produto, vem um manual de instruções, né? Então a gente compra, em geral a gente não lê, perde, rasga, mas ele vem. Ou seja, você quer a máquina mais perfeita feita pelo Criador. Você não quer saber qual é o seu manual de instruções? Quais são as coisas que você tem de potencialidades e desafios? Então faça o seu. é verdade. Você falou no começo da live que você separou algumas previsões, isso? Separei, até como um horóscopo aqui, eu separei algumas coisas importantes para a gente compartilhar com todos aí, para ficarem bem espertos. Então, pode falar. Primeiro deles, a gente, antes de ir para os signos, a gente sempre tem que observar os eclipses que acontecem. Em geral, ocorrem dois por ano, né? Por exemplo, vai ocorrer um no dia 8 de abril, tá? Não vai ser visível aqui no Brasil, mas ele vai acontecer, vai afetar o mundo inteiro. Por vezes, alguns acontecimentos que ocorrem 15 dias antes são um preparativo para o que vai ocorrer lá no dia do eclipse. Então, por exemplo, né, e até 3 meses, eu gostaria de propor a todos aqui. Percebam o que aconteceu contigo no dia 20, por volta do dia 25 de março, que foi essa semana. Não Que foi é na hoje. segunda? Que é hoje. Não, hoje é 26, né? Ah, 26, foi ontem. Hoje é Isso. 26.
Então, por volta de ontem, sábado, domingo, faz um retrospectivo do que aconteceu na sua vida. Fatos, desafios, faz uma retrospectiva. Até amanhã. Então, de sábado até amanhã, fica atento. Isso que aconteceu, de fatos marcantes, ele vai ganhar um ápice lá no dia 8 de abril e depois algo maior lá no mês de julho. Lá no mês de julho. Então, isso vai desenvolvendo uma percepção nas pessoas. Então eu vou ficar atento com isso. E no segundo eclipse, que é no dia 2 de outubro ainda esse ano, coisas que vão acontecer por volta do dia 18 de setembro na sua vida, fique atento. 16, 17, 18, 19, vai atentando, né? Aquela coisa que sai do cotidiano. Não é acordar, dormir, comer. São fatos relevantes. Algo que acontecer por volta de 18 de setembro ganha uma magnitude lá em 2 de outubro e depois lá em janeiro de Mas, 25. Esse por assunto exemplo, se desenvolve. mas se, por exemplo, se aconteceu algo ruim, vamos nesse primeiro eclipse, se aconteceu algo meio ruim, assim, no sábado, domingo, e sábado, domingo, segunda foi meio ruim, vai ganhar um destaque ruim também? Ou você consegue transformar? Sim. O eclipse ele tem uma seguinte condição, inclusive uma máxima que os antigos diziam e dizem até hoje. Eu mesmo passei por isso por várias vezes, que nada se faça sob a sombra do eclipse. Por quê? O eclipse, o próprio nome diz, você está eclipsando aquela imagem, aquela luz, aquilo some. Então, se aquilo some de alguma maneira, ele não está claro aquilo, seja um fato bom ou um fato ruim. Então, se foi um fato ruim, que se destacou nesses dias, fique atento, porque vai ganhar magnitude. Então, Paulo, o que, que eu faço? Você se prepara. Né? Se foi um desafio com alguém, se foi algo na sua vida, você vai se preparar, porque isso vai ganhar magnitude daqui a 3 meses. Então você já fica preparado. Ah, foi um fato positivo. Nossa, foram dias bacanas, legais. Então fica atento, fica atenta, porque algo de muito bom vai se desdobrar em 3 meses. Então a gente aprende a usar a astrologia a nosso favor. Porque, de novo, vocês estão aprendendo comigo a ler ciclos, né? Porque isso vem há milênios, há mais de 6.000 anos, como uma leitura de ciclos. Então, fiquem atentos com essas duas datas. Melhor seguir você para ficar mais atento ainda que você vai colocar lá. E para os Melhor ainda. signos em geral, assim, o que você tem? Legal. Vamos começar então com as arianas e os arianos. Esse ano de 2024 é um ano para você privilegiar a relação com seus grupos. Ah, Paulo, que grupos? Os grupos que pensam como você. Pode ser os amigos? Pode. Mas às vezes você gostaria de se associar a um grupo, a uma entidade, a pessoas que pensam como você por uma causa. O ariano tem esse despertar, né, de fazer as coisas da iniciativa, mas às vezes é preciso fazer em conjunto, porque a gente aprende muito com esse conjunto. Para o signo de touro, olhem para a sua vida profissional. Né? Então, taurinas, taurinos, como é que está a sua vida profissional? Você está bem, está mal? Se está bem, continua. Se não está bem, como é que será que você precisa se atualizar, alguma questão? Então, tem esse olhar. Deixa eu te falar, Próximo deixa eu te signo, perguntar um negócio. É só para o signo solar ou também tem que ficar atento com o ascendente e a lua? perfeito. Solar e o ascendente. Então Se a gente você não sempre está sabe seu falando ascendente, faz a consulta com o Paulo Bene que você vai descobrir. para descobrir. Então, legal, preste atenção no signo solar e ascendente. No caso dos geminianos e geminianas, é um ano para exercer a criatividade. Sabe, de repente, e quando a gente fala criatividade, existem as diferentes formas, é aquela coisa assim de você tirar da cachola do geminiano, eu sou geminiano, então tira a criatividade para fora, faz o que tem vontade, nem seja para ganhar dinheiro, não estou nem falando disso, mas exercer essa criatividade. A gente acaba entrando num sistema automático da vida e fica robotizado, né? Hora para acordar, dormir, comer, se relacionar e dormir de novo. Então exerce a criatividade. Cancerianas e cancerianos. É um recado que os cancerianos gostam, se aproxime mais das pessoas. Eles gostam, eles têm esse esforço de acolhimento, de cuidar, mas tem que se aproximar mais. Às vezes o canceriano e a canceriana cria o seu grupinho e fica ali restrito. E às vezes tem outras pessoas importantes para integrar nesse grupo. Então, aproxime-se mais das pessoas. Ah, pessoal de Leão, leoninas e leoninos. Novas formas de pensamento.
Muitas vezes, e aqui eu não quero criar nenhum problema com todos que estão nos acompanhando, né? Mas às vezes a gente fica muito regrado à nossa régua da moral. A nossa moralidade, só ela serve, né? E o Leonino, com esse jeito brilhante de destaque, ele também precisa aprender novas formas de pensamento, aprender novas formas de como aprender a moral e outras formas de se ver o mundo. Então, importante isso. Virginianos e virginianos, saúde, saúde em primeiro lugar, claro que para todos os signos, mas por vezes os virginianos, as virginianas, até por esse jeito mais crítico, mais analítico, você fala para ele, não, vai buscar um médico, ele fala, já sei, eu vou quando eu quiser. Então, vamos cuidar da saúde, vamos olhar para isso. Isso desde, quando a gente fala saúde, desde aquelas doenças que se manifestam normalmente, tal, até as doenças hereditárias, que muitas vezes a gente não dá valor, né? Às vezes a mamãe, o papai lá tem um probleminha e existe grandes chances da gente ter esse problema. Então vamos olhar para isso também. O pessoal de Libra, né? Isso, Libra, librianos e librianas. Isso. Vamos olhar justamente para os nossos parceiros. Se você é casado, casada, é esse marido, esposa, cônjuge, né, que está ali do seu lado, seja casado formalmente ou não. Se você não tem, as parcerias de destaque. Você pode ter um bom ano percebendo que pode fazer muita coisa em parceria. Em parceria mesmo, que eu digo, né? Pode ser formal, se associando, ou informal. Porque, de novo, fazer sozinho é possível, mas fazer junto, e no caso do Libriano e Libriana, fazer uma parceria de sucesso e de destaque pode dar grandes condições aí de sucesso. Vamos ao nosso pessoal de escorpião, Escorpião. né? Escorpião e escorpiana. Vamos repensar um pouquinho mais as iniciativas. O escorpiano, a escorpiana são signos, pessoas de signo muito profundo. Né? Então, até para você demover o escorpião, escorpiano e escorpiana de uma opinião, olha, é bastante difícil, se não impossível. É um signo de água, né? Então ele tem um sentimento muito grande, ele age por sentimento, ainda que a racionalidade esteja. Então vamos repensar um pouquinho mais essas iniciativas. O pessoal agora de Sagitário, vamos olhar novas formas de se trabalhar. O Sagitariano ele tem essa visão utópica da vida, é o grande lançador de flechas. Então, ele detém as verdades como condição primeira. Mas a gente pode ter, no caso das sagitarianas, os sagitarianos, novas formas de se trabalhar. Trabalhar com o quê, Paulo? Os trabalhos formais que você faz, ou agregando outras formas. Porque ao momento que você se dá a oportunidade de agregar outras formas, aquilo vai, como um teste-erro, vai tirando do caminho as coisas que não prestam e vai te direcionando cada vez mais para a sua missão de vida, o seu meio do céu. Pessoal de Capricórnio. Capricórnio, capricornianos e capricornianas, vocações antigas. Sabe aquela coisa assim que você fazia lá no passado, né? Se nós estamos falando aqui com pessoas de 30 anos, 40, 50, teve algo que você fez lá no passado e isso pode ser uma vocação. De novo, pode ganhar dinheiro com ela ou não, mas vai ser uma vocação importante para você despertar um novo trabalho, uma nova missão e até potencialmente ganhar dinheiro com ela. Vamos ficar atentos. O próximo, Aquário. aquarianas e aquarianos, legal. A percepção do seu lugar no mundo. É muito comum o aquariano, a aquariana ser o grande subversivo, né? Ele é eu que quero, eu que faço, porque eu vou fazer diferente. Mas você precisa ter a percepção do seu lugar no mundo. Porque a hora que você percebe a sua missão, percebe onde você está integrado, percebe a peça que você é nesse grande quebra-cabeça, aí você pode passar a ser, sim, melhor aquariano e aquariano. Então vamos ficar atento com isso E o também. E, último que é finalizando, peixes. piscianas e piscianos, muito cuidado com a ansiedade, né? E essa ansiedade exacerbada pode fazer dos nossos amigos piscianas e piscianos um movimento de sacrifício, né? É muito comum. Às vezes o pisciano, a pisciana se sacrificar por causas, condições, pessoas, situações. Então, até no movimento de ansiedade, vamos quietar um pouquinho, vamos pensar, vamos usar mais a racionalidade. Isso vai dar boas condições de sucesso. Essa ansiedade é muito engraçada, né? Porque, assim, se você não viu alguma coisa, mas falaram pra você, porque muitas vezes mentem, né? Mentem pra você. Aí Isso. é pra você respirar,
calma, depois você explode. E esse tipo de condição é bem interessante, Alexandre, porque, por exemplo, dizer que hoje o nosso mundo não está ansioso seria uma grande mentira. Até porque a gente é bombardeado pelos estímulos infinitos de redes sociais, pessoas e até as nossas mesmo, que despertam de dentro da gente. Então, por isso que a gente tem que aprender essa missão de educação de vida, de ter um pensamento por vez, uma atitude por vez, mesmo aqueles signos que gostam de fazer tudo ao mesmo tempo, somente signos de ar, né? Gêmeos, Libra, Aquário, gosta de ser múltiplo. Olha, você pode ser múltiplo, mas de repente você vai criar uma ansiedade aí que não vai dar conta nem do que te disseram, como você falou, e nem daquilo que você pensa. Então precisa reorganizar tudo isso. É verdade. Paulo, muito obrigado por essa live, por essa conversa, foi muito boa. E quem quiser, só seguir o Paulo Beni para fazer o seu mapa astral, seu mapa de previsões. Também você trabalha com tarô, né? Trabalha com o que mais, que eu não lembro? Trabalho com tarô e dentro da astrologia também o mapa kármico, que é o estudo das outras vidas, também mapa vocacional para aquela pessoa que quer se aprumar um pouco na sua missão de vida, né? E também no caso do tarô, e também com os processos de hipnose, né, para as diversas fobias e situações, que pode ajudar muito aí a quem está nos acompanhando agora. Paulo Beni Astrologia. Paulo Beni Astrologia. Essa live vai ficar salva. Quem perdeu as previsões, quem perdeu o nosso papo, pode ver quando quiser. Paulo, muito obrigado, viu? Uma boa noite para Eu que você. agradeço. Boa noite, sucesso a todos. Tchau, tchau.